pessoal, Yassas, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, iniciando mais um programa Falando Grego, podcast da área médica, e nós temos hoje um grande médico que nós iniciamos com uma série de informações, principalmente hoje nesse mundo em que as doenças oncológicas vão tomando espaço e levando gerações e gerações. Nós temos o prazer de ter o Dr. Roberto da Mata Lenza, cirurgião geral, graduado pela UFTM em 1997, foi residente de cirurgia geral 98 a 99, cirurgião do aparelho digestivo em 2000, 2001, foi fellow da doutora Angelita 2002 no Instituto da Própria Médica, mestre pós-graduação na UFTM. Ele é professor titular do aparelho digestivo da UFTM, é responsável pela cirurgia da UFTM, titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, titular da Sobracil, hoje imbuído do aprendizado e desenvolvendo todo o seu trabalho em robótica e cirurgia minimamente invasiva, e médico do cirurgião do Colégio Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E também é médico do Conselho de Administração da nossa Unimed Uberaba e médico hiperbarista. Poderia ficar falando mais uns 5, 10 minutos aqui do currículo do Dr. Roberto Lenza. Dr. Roberto Lenza, fique à vontade, a casa é sua. Nós vamos realmente fazer um podcast tranquilo, em que temos muitas informações e muitas questões para serem mostradas ao público que gosta de informações sobre a área médica. Seu boa noite. Boa noite a todos. Agradecer o convite e o prazer de estar aqui com o Dr. Constantino, essa referência na medicina de Uberaba e do Brasil. Então é um agradecimento pessoal, doutor, de poder estar aqui conversando um pouquinho com o senhor. Dr. Roberto da Mata Lenza, cirurgião renomado do aparelho digestivo, um dos pioneiros da videolaparoscopia em Uberaba, conhecido em todo o Triângulo Mineiro e em todo o Brasil, principalmente na sua luta nas doenças oncológicas do aparelho digestivo. Meu caro Dr. Roberto Lenza, como o senhor se define, em poucas palavras? Cirurgião, professor, pioneiro, qual rótulo lhe representa melhor? Acho que o rótulo de cirurgião, né? A carreira toda foi baseada na dedicação à cirurgia do aparelho digestivo e ainda continua na caminhada aí da cirurgia do aparelho digestivo. O cargo de professor veio como consequência, né? O pioneirismo é de todos nós, cirurgiões. O cirurgião sempre busca a vanguarda, né? Para prestar o melhor serviço aos seus pacientes. Quando é que surgiu a sua verdadeira paixão pela cirurgia, especificamente no aparelho digestivo? O que fez com que o senhor tivesse realmente essa aproximação e se transformasse num grande cirurgião do aparelho digestivo? Essa pergunta meus alunos me fazem sempre. Quando é que eu me atinei que eu ia fazer cirurgia do aparelho digestivo? E eu sempre respondo a mesma coisa. Eu sou um privilegiado. Eu tive a certeza da minha escolha no primeiro ano de faculdade. Na anatomia, eu já tinha certeza que eu ia fazer cirurgia.
E não sabia que era cirurgia do aparelho digestivo, eu sabia que era cirurgia do abdômen. Então, eu não tive nenhuma dificuldade em escolhas. E no meu segundo ano de faculdade, eu comecei a frequentar o hospital, a frequentar o centro cirúrgico e já acompanhar o principal cirurgião do aparelho digestivo da época. Sempre na nossa vida, nós temos pessoas que marcam os nossos caminhos, que nos ajudaram, que mostraram o caminho das pedras. Que médicos, professores ou experiências marcaram a formação e o trouxeram até aqui? A minha grande referência, o meu grande amigo, o meu grande professor em cirurgia do aparelho digestivo e em medicina, o professor Eduardo Crema. E, por acaso, foi ele que me recebeu ainda no segundo ano de faculdade, quando eu fui entrar como aluno dentro do centro cirúrgico. E, por acaso do destino, ele estava aplicando prova para os staffs da época. E eu e um colega, e ele falou: hoje é o melhor dia de vocês estarem aqui, está tendo provas. E me impôs para instrumentar uma cirurgia. Daí, então, nós nos tornamos aluno e professor, depois grandes amigos, e eu sempre dizia a ele que ele foi o meu mentor na cirurgia e na carreira médica também. Sem dúvida, hoje o Crema faz parte da história da UFTM. Foi um dos grandes idealizadores da disciplina de cirurgia geral, e eu tive o privilégio de conviver com ele no departamento de cirurgia, fui membro do departamento de cirurgia na UFTM, e isso nos deixou realmente... Hoje, o que a UFTM representa na área de cirurgia geral tem muito do braço do nosso amigo Crema. Infelizmente, são coisas da vida e Deus o levou precocemente. Mas eu tenho certeza, os dois grandes amigos que eu tinha também na UFTM, era o Crema, era um dos amigos que eu tinha, e o grande amigo que eu perdi também, que é o Dr. Zé Wagner, que foi o grande idealizador da disciplina. E eu me lembro que os dois tinham conversado uma vez dentro da UFTM e que transformaria a cirurgia geral num grande canteiro de pós-graduação na área de cirurgia e ortopedia. Infelizmente, as coisas não são como a gente idealiza e realiza. Nós não tivemos isso. Mas hoje, com certeza, esse L ponto que a UFTM acabou de inaugurar tem muito daqueles objetivos que tinha de fazer um pronto-socorro digno para a cidade de Uberaba, com L ponto, com receber os pacientes graves de toda a região do Triângulo Mineiro. E, com certeza, Dr. Roberto Lenza, você representa hoje, dentro da cirurgia geral, o grande nome da cirurgia geral dentro da UFTM. Eu queria te perguntar, Uberaba e a UFTM têm um papel histórico importante na cirurgia brasileira. Como foi crescer dentro desse ambiente da UFTM? Foi um privilégio crescer na FMTM e depois a nossa UFTM, né? A UFTM é um formador pujante de grandes nomes da cirurgia espalhado pelo Brasil, né? Ainda hoje nós somos formadores de grandes cirurgiões, de grandes pessoas que está espalhada pelo Brasil. Então, para mim foi um privilégio e é uma honra fazer parte desse time e de dedicar uma parte da minha energia a formar pessoas e a cuidar de pessoas na UFTM. Nós vamos voltar a falar sobre formação de pessoas. Eu acho que esse é um assunto importante e faz parte da sua vida. Quantas pessoas passaram por você como ex-alunos e residentes, isso é muito importante. O pioneirismo na videolaparoscopia, sem dúvida, tem a sua presença.
O senhor é reconhecido nacionalmente como pioneiro na cirurgia videolaparoscópica. E como foi trazer essa tecnologia para o Brasil? Quando eu estava na graduação, a cirurgia laparoscópica estava nascendo aqui em Uberaba e no Brasil. Então, a gente, em Uberaba especificamente, na UFTM, nós pegamos os primórdios dela, né, junto com esse grupo capitaneado pelo professor Crema. E foi muito interessante, porque uma das grandes mudanças na evolução dos cuidados cirúrgicos modernos, sem dúvida, a cirurgia minimamente invasiva, a cirurgia laparoscópica e, atualmente, a cirurgia laparoscópica e cirurgia robótica é um dos pilares dessa evolução. Quais foram os maiores desafios e ceticismos enfrentados naquela época? O que eu sempre acho natural. Toda modernidade, toda evolução, toda tecnologia nova traz desafios, e dentro desses desafios tem o ceticismo. E tem pessoas que não querem acompanhar. E é natural que essas pessoas, às vezes, vai trazer críticas que degrinem uma ou outra técnica. Mas a laparoscopia era algo que estava tão pujante e, ainda que naquele momento não tinha a literatura trazendo os grandes benefícios, isso foi acontecendo ao longo dessas 3 últimas décadas, mas está extremamente consolidado, já era visível o benefício que ela trazia para o doente. Dr. Roberto Lenza, na sua opinião, o que a videolaparoscopia mudou na recuperação e qualidade de vida do paciente? A cirurgia minimamente invasiva, a cirurgia laparoscópica e hoje a cirurgia robótica, ela trouxe já comprovado cientificamente alterações metabólicas e fisiológicas muito menos intensas, o que a gente chama de resposta inflamatória ao ato operatório, principalmente nas grandes cirurgias de médio porte, de tal forma que o paciente vai retornar às suas atividades fisiológicas muito mais rápido do que nas cirurgias abertas. Isso já comprovado cientificamente. Inclusive, o nosso grupo atuou junto com a cirurgia do aparelho digestivo, junto com o grupo da imunologia, atuou de forma, com grandes outros grupos, a mostrar isso cientificamente. A literatura é farta disso, né? Então, o paciente volta à sua recuperação fisiológica muito mais rápido. Com isso, ele tem uma deshospitalização muito mais rápido e volta às suas atividades laborais, às suas atividades de vida, em muito menos tempo. A cirurgia minimamente invasiva, ela traz mais precisão ao ato operatório. Ela traz mais tempos precisos do ato operatório, menos invasão, e, com isso, melhor resultado. Para quem já passou um período difícil na vida em relação à cirurgia videolaparoscópica, as informações que a gente tem depois de um episódio que aconteceu fora do Brasil, nós temos visto alguns cirurgiões dizerem que a cirurgia videolaparoscópica, principalmente dentro da cavidade torácica e da cavidade abdominal, ela traz um conforto muito grande aos tecidos, exatamente por utilizar o gás, que acaba mudando a temperatura dentro do abdômen, dentro do tórax. Isso é realidade ou isso é mito ou é alguma coisa que é uma inverdade em relação à cirurgia laparoscópica, tanto do tórax quanto do abdômen? É uma verdade o fato, não do gás em si, mas a verdade de ela ser menos invasiva. Os tecidos não ficam expostos ao ar ambiente, à luva, ao manuseio do cirurgião. E o cirurgião tem condição de fazer atos operatórios
muito mais precisos. Entre aspas, machucar menos os tecidos, lesar menos os tecidos. Mas o mais importante dela é trazer uma resposta inflamatória, que a gente chama de REMIT, o termo científico, ao paciente. É essa resposta inflamatória e imunológica menor que traz um benefício imenso para o paciente. O que a robótica hoje tem trazido para a cirurgia videolaparoscópica, doutor Roberto, em qualidade, em efeitos menos nocivos e melhores condições de pós-operatório, e como anda os nossos objetivos aqui em Uberaba para vocês? Nós sabemos que o senhor já faz cirurgia robótica, já frequenta os institutos com cirurgia robótica. O que Uberaba pode receber nesses próximos anos com a cirurgia de robótica? A cirurgia robótica, eu falo que a cirurgia robótica é parte da cirurgia laparoscópica. É uma evolução tecnológica da cirurgia laparoscópica. Fisiologicamente, como a gente citou agora, a cirurgia robótica está no mesmo mote da cirurgia laparoscópica. Mas a cirurgia robótica traz um conforto enorme para o cirurgião. E em algumas cirurgias específicas, como nas cirurgias urológicas, nas cirurgias pélvicas, nas cirurgias do hiato esofágico, ela traz um benefício enorme para o cirurgião poder trabalhar com essas cavidades, com esses tecidos. O fato do cirurgião trazer, ter condições de ter uma visão tridimensional, o manuseio do tecido, depois da curva de aprendizado, é menos agressivo ainda do que a cirurgia laparoscópica. E as plataformas modernas permitem o cirurgião trabalhar vendo a cavidade abdominal, tanto para o alto quanto para baixo, de uma posição só, olhando como se ele estivesse sempre olhando para baixo. Então, isso facilita demais o trabalho do cirurgião. É lógico, isso exige curva de aprendizado, dedicação de equipes. Em Uberaba, eu acredito que o robô nasça muito rapidamente. As plataformas, elas têm já, as empresas têm chegado, o custo que é alto, a gente sabe disso, mas está chegando a uma condição que isso possa acontecer. E eu acredito que os gestores, tanto os gestores privados como a nossa Unimed, os nossos amigos da gestão, têm uma visão pujante, uma visão tecnológica, uma visão de olhar para frente. O que está faltando para chegar a robótica em Uberaba? Gestor tomar essa atitude. Por quê? Porque isso depende de dinheiro, né? Mas até a nossa UFTM já se mostrou, os gestores da UFM, da nossa UFTM, já se mostrou interessados, né? A Unimed já está trabalhando em cima disso, né? Provavelmente vai vir aí o nosso hospital novo em breve. E isso é uma tecnologia que eu acredito que é questão de... Eu queria falar de dias, mas de meses que deve chegar a Uberaba, né? Eu, em um podcast anterior, perguntei ao diretor-presidente da Unimed, o doutor Reinaldo, a verticalização da hemodinâmica, que eu acho que é um grande passo para a Unimed Uberaba. E a hemodinâmica, sem dúvida, vai transformar, inclusive, a cirurgia cardíaca dentro do nosso hospital, o Hospital da Unimed, o Hospital Unimed Uberaba. Hoje, na minha área de ortopedia, já existem pequenos robôs. São robôs menores, ocupam menos espaço e trazem a qualidade dos grandes robôs que iniciaram aí a cirurgia robótica videolaparoscópica, ortopédica. E o senhor acha que nós ainda vamos esperar algumas décadas ainda para chegar à robótica em Uberaba? De forma nenhuma. Eu acredito, como disse, e eu tenho plena convicção disso, que é questão de meses, né? Os nossos gestores
tem essa visão de necessidade da cirurgia robótica. E a gente tem tido apoio da turma que está na frente da gestão. Eu acredito e sempre penso muito positivo, em tudo na minha vida eu penso positivo. Eu quero crer que em meses a cirurgia robótica, independente da plataforma, esteja em Uberaba. Quem que domina a medicina em robótica no mundo hoje? A Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha? A América, com certeza, está muito avançada na robótica, a Europa, China, Japão, Coreia. Esses centros são centros que já estão com a robótica há algum tempo, diria década. Né? A gente tem um contato particular com o grupo de Luxemburgo, o professor Azagrá. A última cirurgia que ele fez demonstrativa para nós já foi uma cirurgia robótica. Isso já tem mais de 6 anos. Então, lá a coisa está bastante avançada. E no Brasil também, alguns centros estão muito avançados, já com décadas com robô. A realidade da cirurgia digestiva é inconteste. Hoje nós sabemos que a cirurgia digestiva evoluiu extraordinariamente. O que a medicina evoluiu em 50 anos não evoluiu em 1000 anos. Né? Isso graças à tecnologia de informação também que vem trazendo para a cirurgia transformações enormes. E agora com a inteligência artificial ainda interessante de tudo que a gente tem visto dos robôs é que ele repete aquela mesma cirurgia com precisão mais precisa do que o ser humano. Né? Às vezes você tenta fazer a mesma cirurgia que você fez em outro paciente e você não consegue fazer com os detalhes que o robô faz. Quais são as doenças do trato digestivo mais prevalentes no Brasil hoje, Dr. Lenza? A doença do tubo digestivo mais prevalente é as doenças clínicas, gastrite, dispepsia, síndrome do intestino irritável e outras. E tem as doenças cirúrgicas. As mais comuns são as patologias da vesícula, os cálculos de vesícula, as hérnias inguinais, as hérnias da parede abdominal, as doenças do hiato esofágico, e são cirurgias não oncológicas. E dentro do aparelho digestivo tem as cirurgias oncológicas também. Nós temos notado sempre que o Brasil é um país de desigualdades, infelizmente acontece muito isso. E o Sistema Único de Saúde veio para ajudar exatamente esses pacientes desiguais, que não têm acesso à modernidade das cirurgias. O acesso à cirurgia minimamente invasiva, ela é desigual mesmo? Nós vivemos num país continente, e um país continente desigual. E, então, com certeza, o acesso à cirurgia minimamente invasiva no Brasil é desigual. Nós temos núcleos, eu chamo de bolhas, principalmente no Sudeste e no Sul, e alguns centros nas outras regiões, que permite o acesso do paciente à cirurgia minimamente invasiva. Mas no nosso país continente, eu falo que nesses rincões, muitos não têm acesso, diria às vezes nem a cirurgia convencional, entre aspas, que seria a cirurgia aberta. Né? Hoje no Brasil, doutor Lenza, qual a região que tem um maior desenvolvimento da cirurgia do aparelho digestivo? A região Sudeste, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, a região Sudeste, Minas Gerais, Belo Horizonte? A região Sudeste num todo, a região Sul, núcleos em todo o Brasil, tem muita pujança, mas a região Sudeste e Sul, com certeza. Né? O senhor que participa constantemente dos eventos, dos grandes congressos de cirurgia digestiva no Brasil, Norte e Nordeste acompanham também a evolução da cirurgia minimamente invasiva? Acompanham. Nós temos núcleos de cirurgiões extremamente dedicados, extremamente competentes. Com hoje a internet, quantas vezes nós temos aulas de todos os polos do Brasil aí, com pessoas de muita dedicação e de muita categoria. Doutor Lenza, o que mudou no tratamento do câncer gastrointestinal?
Ao câncer gástrico, principalmente nas últimas décadas. na última década, vamos dizer assim, houve muita mudança. As terapias-alvos, a imunoterapia, a oncogenética, a cirurgia minimamente invasiva. A cirurgia minimamente invasiva, laparoscópia e robótica, traz uma precisão enorme. Hoje, no aparelho digestivo, praticamente todas as doenças oncológicas, de acordo com a curva de aprendizado das equipes, podem ser tratadas de forma minimamente invasiva e com uma ressecção, uma limpeza ganglionar até melhor do que a cirurgia aberta. Então, houve um avanço enorme. A visão humanizada que a gente tenta colocar no tratamento da doença oncológica e a visão multidisciplinar também trouxe um benefício para os nossos pacientes. Tanto os pacientes privados quanto os pacientes do Sistema Único. Ainda que esses, o acesso é mais difícil. Nós sabemos que o intestino tem diversos segmentos. Qual o segmento do intestino, do tubo digestivo de uma maneira geral, que tem mais problemas oncológicos hoje, nas estatísticas, principalmente na América Latina, no Brasil? O câncer coloretal. Coloretal. Do reto e do colo. Hoje tem até o mês de prevenção do câncer coloretal, que é o mês de março, né? E ele tem uma prevalência que está em ascensão. O que mudou no câncer coloretal, doutor Lenza? Foi o diagnóstico precoce, o que tem prevalecido no aparecimento do câncer coloretal, hábitos alimentares, substâncias nocivas ao próprio organismo, o contato do ser humano com... muitos médicos colocam e discutem isso, o uso do papel higiênico tem algum benefício ou algum malefício em relação ao câncer, principalmente do reto? O que muda, o que aumenta a prevalência do câncer são alguns fatores. Os fatores comportamentais é um fator que realmente aumenta o câncer coloretal. A obesidade, o sedentarismo, o tipo de alimentação, condimentos, conservas, embutidos. O cigarro é outro fator que aumenta a prevalência do câncer coloretal. Então, esses são dados que a gente tem desse aumento do câncer, que pode aumentar essa tendência de prevalência do câncer coloretal. A parte genética tem importância nisso também? Em alguns tipos do câncer coloretal. Em alguns tipos de câncer coloretal. Porque nós observamos em muitas famílias que têm um histórico de câncer. Não, só alguns tipos de polipose específicos que a gente tem que estar atuando na família. É lógico que, se você tem um parente de primeiro grau que teve o câncer coloretal, você tem que estar atento, né? Hoje, a colonoscopia deve ser realizada a partir dos 45 anos, como prevenção do câncer coloretal. A cada quantos anos tem que se fazer? A cada 5 anos. A cada 5 anos. A cada 5 anos. A não ser que você tenha algum pólipo, alguma lesão específica que vai necessitar algum acompanhamento mais específico e o especialista, então, vai ter que te orientar. Agora, quando você tem um câncer em um paciente de primeiro grau jovem, você começa a fazer a colonoscopia antes, porque é o modo de prevenir o câncer coloretal, é a colonoscopia. Em relação ao uso do papel higiênico e o câncer do ânus, o ânus é um órgão em separado do reto e do colo. Sim. Não tem lesões a ponto de aumentar a prevalência do câncer do ânus, o uso do papel higiênico. Ele pode agredir outras doenças, a doença hemorroidária, as fissuras anais, mas o câncer do ânus não. O câncer do ânus está relacionado principalmente ao HPV. O que é o HPV, doutor É Lenza? uma doença causada por um vírus. Muito frequente no nosso meio hoje? Tem aumentado a frequência, porque ela está relacionada ao contato íntimo e à prevenção durante o contato íntimo, mas não só com o contato íntimo, né?
a multidisciplinaridade transformou o cuidado ao paciente oncológico. O que significa isso hoje para o paciente oncológico? Eu digo que isso é a humanização do tratamento, que é super importante. É um paciente fragilizado e que vai passar por uma longa estrada. Todos nós que começamos, o senhor que começou a videolaparoscopia, o equipamento é seu, né? Nós investimos nos aparelhos. Eu já troquei várias câmeras, vários aparelhos de iluminação, vários cabos, várias óticas. Eu já tive o desprazer de alguém, uma enfermeira, ter colocado uma ótica minha dentro da esterilização e a ótica não era adaptada para isso. O custo disso é muito grande. Quais as barreiras tecnológicas e financeiras que nós precisamos transpor para chegar a ter todos esses equipamentos com qualidade aqui dentro de Uberaba? O aparelho laparoscópico, como a gente, aqui em Uberaba especificamente, os cirurgiões investiram nessa tecnologia, né? Mas hoje a Unimed também tem investido. Sim. O HC tem investido, tem nos dado uma retaguarda importante também. Então, de tecnologia, de armamento terapêutico para fazer cirurgias de ponta, hoje nós temos tudo. Tanto o nosso hospital Unimed nos oferece, na minha área, por exemplo, eu posso garantir que nós temos o acesso a praticamente toda a tecnologia moderna. As pinças de energia, os grampeadores, a laparoscopia para fazer cirurgia de ponta. E o HC também nos permite isso. Às vezes com uma dificuldade maior ou menor, mas ele nos dá também condições tecnológicas para fazer isso dentro da laparoscopia. E quanto à robótica, o custo, a dificuldade que nós temos, eu vejo que é custo, porque mão de obra, eu tenho certeza e posso garantir para o senhor que os cirurgiões de Uberaba, em todas as áreas, já estão atrás e já estão preparados para essa tecnologia. Eu sempre falo muito sobre isso e eu acho que Uberaba é uma cidade privilegiada, tem duas grandes universidades, uma particular e uma federal, a nossa UFTM, e para quem foi professor quase 45 anos dentro da UFTM, como eu fui, nós somos realmente, crescemos dentro dessa casa, e essa casa nos ensinou muita coisa. E eu acredito que os nossos administradores é que pecam um pouco, porque muitas vezes eles enxergam o horizonte e o futuro, mas não têm a iniciativa de fazer alguma coisa para desenvolver. Felizmente, a UFTM é uma das estruturas maravilhosas aqui de Uberaba e que traz para o indivíduo pobre, né, esse é o grande trunfo dos hospitais universitários, que deveriam ser os melhores hospitais do Brasil, na minha opinião. Os nossos administradores deixaram de administrar os nossos hospitais universitários e transformaram os hospitais universitários em verdadeiras sucatas, né, isso de alguns anos, mas se nós olharmos a história dos hospitais universitários no mundo todo, os grandes hospitais na Inglaterra, nos Estados Unidos, são hospitais universitários, são hospitais de pesquisa, né? Eu queria te perguntar como o cirurgião futuro também ele deverá ser um cientista e um programador? Ah, sim. Eu acredito que dentro da medicina todos nós temos que fazer ciência. O cirurgião também tem que fazer. E a tecnologia, principalmente a tecnologia atual, exige dele, pelo menos, o conhecimento básico para trabalhar com isso. Eu chamo de curva de aprendizado dentro da sua área de atuação, no meu caso, na cirurgia do aparelho digestivo. Então, Roberto, como que a inteligência artificial pode apoiar diagnóstico e principalmente decisões cirúrgicas? Eu sempre vejo o futuro brilhante, né? E acho que ela vai nos ajudar bastante, já está nos ajudando. É um mundo a ser explorado, né?
que está acontecendo agora. Mas eu acredito que vai nos permitir fazer diagnósticos através da imagem, diagnósticos tridimensionais, vai nos permitir, e já está nos permitindo, fazer programações cirúrgicas de forma tridimensional, e você já, através de um exame de imagem, programar um ato operatório, uma variação anatômica, e acho que isso é só o começo de um mundo que está se abrindo aí para a medicina e, no caso, para a cirurgia. Eu tive um grande professor durante meu trabalho de doutorado, e ele sempre falava: Constantino, sem planejamento cirúrgico você não consegue fazer nada. Sempre planeje a sua cirurgia um dia antes de você fazer. Isso cria um hábito extraordinário. E com a inteligência artificial, eu acredito que vai nos ajudar muito, principalmente nas suas cirurgias. O senhor acha que a inteligência artificial vai te ajudar no planejamento de cirurgias? O que você vai fazer se você tem um determinado tumor de uma determinada região? A inteligência artificial pode te ajudar? Eu quero que ajude e acredito muito nisso. Já tem algumas programações de tridimensão dentro das tomografias que faz estudos, por exemplo, na cirurgia bariátrica, do tamanho do intestino de cada indivíduo, que cada um tem um tamanho específico, para a gente programar o quanto de alça que nós vamos utilizar de intestino fino nas anastomoses. Então, isso, eu acho que cada dia mais vai trazer benefício. É lógico, tudo tem os prós e tem os contras, você tem que estar atento e separar o joio do trigo, como em tudo na vida e na cirurgia. A programação cirúrgica, como o senhor falou, eu acho ela importantíssima, principalmente nas grandes cirurgias. Eu tenho o privilégio de ter uma equipe única. É isso que eu queria colocar. O senhor sempre trabalhou com equipe. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Lembrando, o cirurgião tem que ter grande equipe. amigo nosso, colega nosso, Dr. Nilson, que sempre fala equipe, né? Tem muita gente que gosta de trabalhar sozinho. Não, eu tenho o privilégio de ter uma equipe. Poucos têm esse privilégio. Eu gostaria de ter também uma equipe de... Esse era o meu sonho aqui em Uberaba, de ter realmente equipes. Eu tenho um time fantástico. Eu estou com o meu time já desde quando eu comecei. Eu e o Alex estamos juntos há 28 anos. Depois veio o Atos. Infelizmente, a gente perdeu. Se foi, infelizmente. Eu perdi um braço direito e hoje o Luiz está comigo. O Luiz. E meu time de instrumentadores, o meu time de consultório. Eu sou um privilegiado nisso. Qual que é a função do instrumentador? Pouca gente sabe. Instrumentador é o seu braço direito realmente dentro da cirurgia? Ou... Todos são importantíssimos. Eu falo que naquele teatro tem que dar tudo certo, coordenado por nós, mas toda peça é fundamental. Fundamental. A circulante, o instrumentador, o time de cirurgiões, o anestesista, tudo tem que dar certo para o resultado dar certo. E o instrumentador faz parte dessa engrenagem. Ele prepara, ele nos auxilia, ele cuida do nosso material, a gente chega, está tudo pronto, ele sabe o nosso ritmo. Então, você ter uma equipe coesa, eu falo que para o cirurgião é um privilégio e uma tranquilidade. Falo isso para os meus alunos residentes. Eu também, talvez eu tenha sido um dos primeiros cirurgiões e ortopedistas que trabalhou com instrumentador. Eu aprendi isso no meu fellow, também na minha época em Campinas, e eu acho que hoje eu não abro mão dos instrumentadores, em hipótese alguma. Nós trabalhamos com 2 instrumentadoras que nos ajudam. Eu também tenho 2 instrumentadores, mas eu digo que a gente não pode abrir mão da equipe cirúrgica. De jeito nenhum. Que é fundamental para nós. Eu tenho um orgulho muito grande de ver o senhor com a sua equipe trabalhando. Eu acho que todos deveriam ter realmente uma equipe. Infelizmente, muitas dificuldades ocorrem. A remuneração hoje de um auxiliar dentro da cirurgia é extremamente precoce, muito ruim para você chamar um colega para receber uma migalhazinha de auxílio. Então, é muito difícil isso. Mas nós temos
a equipe, muitas vezes, nós tiramos do nosso bolso para poder montar a equipe e ter essa equipe sempre nos ajudando. Isso é muito importante. Bom, eu acredito que nós já dissecamos muito esses assuntos. Agora vamos falar no assunto mais importante, porque o Dr. Roberto Lenza é formador, primeiro, é formador de opinião, e segundo, é a formação de novos cirurgiões. Quantos residentes e novos cirurgiões passaram pelas suas mãos, tanto na UFTM como no Hospital Unimed, antigo Hospital São Domingos? O que mais mudou na formação do residente de cirurgia nos últimos 20 anos? Uma pergunta... O que mais me chama a atenção é a presença das mulheres na cirurgia geral, na cirurgia do aparelho digestivo. Né? Hoje... E você fez, o doutor Roberto fez o seu fellow com uma mulher, que é uma das maiores sumidades de cirurgia gastro do Brasil. Da América Latina, é uma das maiores do mundo. É uma das referências mundiais sem da dúvida. cirurgia coloretal, né? E, com certeza, Doutora uma Angelita, pioneira, uma desbravadora. Né? Que estava operando até há pouco tempo, não sei se ainda opera até agora, quase 90 anos de idade. Mais de 90 anos. Mais de 90 anos. Mas isso me chama a atenção. Né? Ao longo da última década, hoje 50% dos nossos residentes são mulheres. No aparelho digestivo... O senhor pensa em parar também antes dos 90 ou depois dos 90 também? Até quando eu puder, eu quero estar ajudando. Né? Então, isso me chama a atenção. E... quando a gente assumiu a supervisão, realmente houve um choque, né? São gerações diferentes. E aí eu fui para a literatura. A literatura não é farta nisso. E sabe quem me ajudou muito, Constantino? Um ortopedista, o Code Kojima. Demais. O Code é muito amigo meu. Do trauma da USP. E o trauma... o Code tem livro editado. Ele estuda isso. Tem uma aula fantástica dele, que ele fala da geração nossa, né? Vou me incluir. Eu tenho uma aula dele de planejamento cirúrgico, que é fantástica. E então foi muito interessante. E eu digo para eles, todo final de ciclo, quando eu vou entregar os R3, então, hoje, para galgar aí os novos voos dele, eu sempre aprendo mais do que ensino, né? A geração atual mudou em relação à anterior à minha e à minha. A anterior à minha só pensava a vida era trabalho. A minha já começou a ver que a vida é trabalho. É trabalho pela metade. Mas menos tem trabalho. Qualidade de vida. E a dos meninos atuais, eles mostram para a gente que a vida não é só trabalho. E olha a diferença da nossa geração. Muito grande. Tinha como nós carregarmos os conhecimentos aqui? Não. Não. Era livros e mais livros. Livros dessa grossura. Hoje os meninos estão com conhecimento na palma da mão. Está no celular. Então é diferente. Nós temos que entender que isso é diferente, né, para eles. Entendeu? E a gente vai aprendendo e moldando. A gente tem que ter uma relação muito aberta, um vai e vem muito aberto. Eu entendi que a gente tem que deixar claro para essa geração o que a instituição quer e o que nós esperamos deles. E eles também deixam claro para nós o que eles esperam da instituição e de nós. Então, essa clareza com eles, esse convívio, esse entendimento deles, e eu peço para eles também me entender, tem facilitado essa relação. Eu vou engatilhar uma pergunta dentro desse assunto, porque esse assunto sempre foi polêmico dentro da residência. Na minha época, na nossa época, há 20, 30 anos atrás, não tinha esse negócio do residente, não posso esse fim de semana, a minha carga horária é muito grande. Eu lembro que o Zé Wagner mandava todos os residentes assinar um papel em branco. Falava, isso aqui é sua demissão, meu caríssimo. Se você não trabalhar, pode ir embora. Aqui não é lugar para pessoa que não trabalha. E nós criamos essa mentalidade de trabalho. Então, como equilibrar, por exemplo, carga de trabalho, treinamento técnico e
o que o jovem está muito preocupado, saúde mental. O residente hoje, ele tem horas para cumprir. Ele não pode ultrapassar aquelas horas de trabalho. E como que o senhor consegue administrar isso hoje dentro da residência? Quando a gente chegou na supervisão, isso foi um embate comigo mesmo. E foi aonde eu fui atrás de conhecer e aprender com eles. Será que nós é que estávamos certos ou será que nós temos que aprender com eles? Será que a saúde mental dos cirurgiões estavam em dia ou nós temos que rever isso também? Então, eu acho que isso é interessante no sentido de nós ensinarmos eles e nós aprendermos com eles. Eu acho que é necessário esse equilíbrio, é necessário entender que existe vida fora do hospital e é necessário saber que isso faz parte. Então, eu prezo... Nós temos família fora do hospital. Eu prezo a saúde mental. Sem dúvida. E hoje eu prezo a minha também, né? Então, a saúde mental, a sua espiritualidade, a sua dedicação ao trabalho. É lógico, eles estão em formação, eles precisam se dedicar mais. Aquele que escolheu a cirurgia, ele escolheu algo muito árduo. Eu converso isso com eles. Qual que é o seu hobby quando o senhor sai do hospital, fora do hospital? A minha família e estar em contato com a natureza, com o bicho, isso eu adoro bastante. Qual o conselho que o senhor daria para jovens que vão ser cirurgiões? Dedicar. Saber que ele vai ter que estudar o resto da vida. Mas ele vai ter que abdicar de muita coisa da vida pessoal dele, se ele quiser realmente dedicar à vida cirúrgica. Porque, ainda que a gente tenha que ter esse equilíbrio, é um consumo enorme. É um consumo físico e mental enorme. Uma vez eu fui a uma palestra num DDW, que é o Congresso Mundial, e uma das pessoas falou que, em algumas situações, o estresse do cirurgião é comparado só a um piloto de caça em guerra. É muito estresse. Então, ele tem que estar preparado para isso. E muitas pessoas não acreditam exatamente nesse estresse. Acham que, muitas vezes, nós estamos fazendo esporte, né? Como se você estivesse fazendo um esporte. A medicina é muito séria, é muito responsável e é um trabalho árduo. Tem dia que você faz, às vezes, uma cirurgia e fala assim, eu estou exausto hoje. Por quê? Te consumiu durante o estresse, uma cirurgia que você achava que ia dar certo de uma maneira e depois teve que partir para outras vias de acesso, outras atitudes durante a cirurgia. Eu acho que talvez quando se fala que a população vê de uma forma diferente, que não dá o real valor, eu não vejo assim. Eu acredito que quando o ser humano pensa um pouquinho, ele entende o quão árduo é a cirurgia. Porque quando o paciente se propõe a operar com você, ele está te deixando em mãos o que ele tem de mais importante. Ele confiou o que ele tem de mais importante a você. É verdade. Que é a sua vida, o seu corpo. Então, eu digo isso ao jovem cirurgião. Tenha muito cuidado, muita responsabilidade e muito respeito àquele paciente. Ser humano. Esse é o fato mais importante. Já houve, doutor Lenz, algum aluno que o surpreendeu e marcou sua vida como professor? Tem algum aluno que fez isso na sua vida profissional? Não, tem alguns que passam e ficam só colegas, outros que a gente tem mais contato, cria amizade, às vezes nos liga para discutir casos, às vezes encontra em congresso ou em outras situações, alguns que nos trazem paciente em algumas situações específicas e
alguns que ficaram comigo, né? Exatamente. Nós vamos tomar um pouquinho de água e tomar um café e voltamos com o tema humanização e vida pessoal. Muito bom. Agora vamos às perguntas importantíssimas também. Para o Dr. Roberto da Mata Lenza, nosso entrevistado hoje no Falando Grego. A tecnologia mudou o jeito de operar ou mais mudou o jeito de cuidar? Não, eu acredito que mudou o jeito de operar, sim. Hoje as cirurgias, com muita tecnologia que nós temos, nos trouxe mais facilidade no ato operatório, e nós falamos tanto aí sobre cirurgia avançada, minimamente invasiva. Mas o jeito de cuidar do ser humano, jamais. Jamais. Eu acho que nós temos que visar isso tem que ser foco. Sempre cuidar, humanizar. Pôr a mão no paciente, conversar com o paciente, explicar o antes, o depois, estar presente nas intercorrências. O contato físico com o paciente é muito importante, né? O exame físico é fundamental. Olhar no olho do paciente. Grandes professores nossos que passaram, que já estamos também no descanso eterno, sempre falavam da importância do contato físico, do toque do médico, né? Às vezes, a mão na mão do paciente. Sem dúvida. Isso é extremamente importante isso. A relação médico-paciente, ela nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Ela vai Quem ser o ato acaba mais importante. ou é o próprio paciente com o médico ou o médico com o próprio mas paciente. aí não vai dar certo. Eu sempre falo que tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, se a gente deteriorar a relação médico-paciente, acabou tudo. É isso aí. Né? Isso é fundamental. Como manter a sensibilidade humana diante de tantos desafios? Acreditar sempre que tem algo acima de nós. E que aqui é todo mundo igual, um dedicando ao outro. Como que o senhor equilibra rotina profissional, que não é fácil, extremamente intensa, e a sua vida pessoal? Nós todos temos uma rotina muito intensa. Eu acho que o mundo hoje tem uma rotina intensa. A gente já falou aqui que o desgaste que o cirurgião sofre, e a gente vai aprendendo. Mas a vida pessoal, quando ela está integrada, e principalmente quando você tem um suporte familiar, e eu tenho isso facilita muito. Eu falo que é o porto seguro. Quando você chega do seu lar e tem uma família te esperando para te dar esse porto seguro. E eu tenho isso. E carrego também comigo a espiritualidade, que eu acho que ajuda muito em todos os sentidos. Existe algum hobby específico ou algum ritual que o senhor faz para recarregar as baterias? É esse contato que eu gosto com a natureza, né? A gente faz a atividade física necessária, né? Nós não podemos deixar de cuidar do corpo. E sempre que eu posso estar junto à natureza aí, junto com a família e a natureza, me faz muito bem. É evidente que o nosso tempo, nós não queremos deixar um tempo de podcast longo, mas queremos as respostas de muitas perguntas para poder informar sempre ao nosso público. E já dentro do nosso encerramento do nosso podcast, nós perguntaríamos ao senhor, o que o senhor ainda quer realizar na medicina? Eu sou bastante realizado. Sempre os meus propósitos eu tenho atingido, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu mais agradeço do que tenho a pedir. Mas uma das minhas vontades é ver a cirurgia robótica pujante em Uberaba. E eu acho que isso vai acontecer muito brevemente. Os grupos estão muito afim que isso aconteça.
Um mito e uma verdade sobre doenças do aparelho digestivo. Tem muito mito sobre, alguns mitos sobre a cirurgia do aparelho digestivo, né? Alguns medicamentos que fala que traz benefício e, na verdade, não faz, né? O papel higiênico como causador de câncer, né? Verdade. Então, você tem que estar atento a alguns questionamentos dos pacientes, principalmente ao uso de substâncias que fala que traz benefício, mas que não tem nenhum benefício ao paciente, não. Doutor Roberto, qual foi a cirurgia mais curiosa que o senhor já realizou? Tem uma cirurgia que me chamou a atenção, um rapaz que sofreu um acidente e ele caiu numa arma arma branca, pontiaguda, era tipo um espeto, e a arma entrou pela nádega do paciente e todo o abdômen dele e parou no tórax do paciente. E nós operamos esse paciente, na época eu e Atos operou esse paciente no antigo hospital São Domingos. E nós ficamos 6 horas e 40 minutos nesse paciente com muitas lesões e inclusive com uma lesão de átrio. Meu Deus do céu. E esse paciente saiu vivo. Isso me marcou bastante, essa cirurgia. Doutor Lenza, eu queria que o senhor fizesse uma mensagem para os seus pacientes, para os estudantes e principalmente aos colegas de profissão. Qual que seria a sua mensagem final? A minha mensagem para os colegas cirurgiões é continuar dedicando, né, essa profissão árdua. O Uberaba é um celeiro de cirurgiões competentes, né, já instalados, e que a gente tenha força para continuar dedicando aos nossos pacientes. Aos nossos pacientes, agradecer a confiança, né, e que eles tenham sempre a certeza de que todo cirurgião levanta para fazer o bem para ele, né? Às vezes tem desfechos, a cirurgia tem desfechos que não são tão favoráveis, mas que eles tenham a certeza que o cirurgião acorda para fazer o bem deles. E ao jovem cirurgião, aos alunos, que dediquem. Que estudem. Né? Dedicar, eu acho que é mais amplo ainda, porque ele tem que estudar, ele tem que cuidar, ele tem que buscar tecnologia, ele tem que aprender a levantar cedo, passar visita, operar, às vezes voltar no hospital sem ficar com a cara ruim, porque faz parte do que ele escolheu. A profissão de médico é extremamente árdua. 6 anos de faculdade. Quantos anos é a residência de cirurgia geral? Hoje são 3. 3 anos. Para depois ele galgar a subespecialidade. Mais 1 ano ou 2 anos. Mais, na cirurgia do aparelho digestivo, mais 2. Mas a cirurgia do aparelho digestivo hoje já subdivide. O cirurgião vai ser oncológico, ele vai ser cirurgião bariátrico, ele vai dedicar a cirurgias de médio e pequeno porte, ele vai se dedicar aos exames. Então, ela ampliou um leque muito grande. O que o senhor poderia dizer já aos jovens que estão formando aí e que muitas vezes evitam de ir para a residência, de fazer subespecialização e já vão direto para o trabalho? Eu digo a eles que, se puderem, que se especializem. É uma forma de você tratar melhor o paciente. E eu vou te deixar a última pergunta. O que significa sucesso para o Dr. Lenza? Impactar positivamente na vida do ser humano. Para mim, essa é a melhor definição de sucesso. E eu acho que sucesso anda junto com felicidade.
Se você é feliz no que você faz, na onde você está e com quem você está, o sucesso é consequência. E eu sou muito feliz no que eu faço, com quem eu estou e onde eu estou. Parabéns, doutor Roberto Lenza. Nós encerramos mais um podcast Falando Grego. Queremos agradecer ao tempo disponibilizado pelo doutor Roberto Lenza ao nosso podcast. Agradecer mais uma vez pelo carinho, pela atenção e parabenizar ele por todas as respostas, pelo seu olhar futurista da profissão de médico e mostrar aos jovens que nós podemos, aqui no interior, em Uberaba, realizar programas que possam trazer, não só para os próprios colegas médicos, mas também para o público, de uma maneira geral, informações importantíssimas da área médica que trazem benefícios e esclarecem muitas dúvidas para os nossos pacientes. Muito obrigado e até o próximo podcast.